Opa! Eu quero falar como eu construí a GLaDOS do Portal 2. I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Hello GLaDOS, what you doing? Oh, you know, just running an intricate network of tests designed to assess your cognitive abilities while I silently judge your every move. The usual Tuesday. What about you? Existe uma série de jogos chamada Portal, desenvolvida pela Valve, a mesma que desenvolveu Counter-Strike e desenvolveu Half-Life, e tem esse robozinho chamado GLaDOS, que ela basicamente controla um laboratório e fica testando você, o jogador, o tempo todo. Fica fazendo umas piadas de quanto você é burro e quanto você é mais pesado do que deveria ser e fica te enchendo o saco o jogo todo. Então eu olhei pra isso e pensei, bom, por que não fazer uma inteligência artificial que seja a GLaDOS e ela possa mexer nas coisas? Como se fosse na vida real. Basicamente, a ideia é eu poder falar com a GLaDOS, ela me entender e depois me responder, como se fosse o personagem. Para isso, eu vou precisar de 3 tecnologias, sendo a fala, ou seja, a voz dela, o pensamento, ou seja, é um robô que pense como a GLaDOS, uma inteligência artificial que pense como a GLaDOS, e ela escutar, ela ser capaz de ouvir as minhas ondas sonoras e transformar em texto. A ideia principal é que eu consiga falar com a GLaDOS. Ela ainda não vai conseguir fazer muita coisa, mas pelo menos é um começo, é uma MVP. Primeiro vamos começar com a parte de ela me escutar, ou seja, ela vai ouvir o que eu tenho para falar e vai transformar em texto. Para isso a gente vai usar uma tecnologia chamada Speech to Text. Como isso funciona? Existe um algoritmo de rede neural que ele vai captar as variações do meu espectrograma da minha voz. Imagina quando você vai mandar um áudio no WhatsApp e tem aquela barrinha. Ela vai basicamente falar, olha, aquela barrinha significa oi, tananã, tananã. Só que imagina que essa barrinha, ela não é só uma simples barrinha 2D, ou seja, ela tem só 2 dimensões. Ela tem muito mais dimensões. Pegando isso daí, a gente tem a fala, ou seja, a gente pega isso daí, enfia no ChatGPT e ele fala alguma coisa? Sim, mas calma lá. Tem mais partes nisso. Esse trabalho não é tão fácil. A gente precisa fazer um negócio chamado engenharia de prompt. Por mais que o ChatGPT, o Claude ou o Gemini ele possa saber, primeiro a gente precisa entender o que é o ChatGPT. O ChatGPT é um Large Language Model, o que significa que ele vai pegar o seu texto, ele vai dividir ele em diversos pedacinhos que a gente vai chamar eles de tokens, ele vai estatisticamente falar, olha, eu acho que a próxima palavra que combina com esse resultado é esse. E aí, ele vai devolver isso como um texto. Ou seja, o ChatGPT, ele pode ser útil, mas a gente pode substituir ele por um modelo de graça, o que é muito melhor. Se a gente tem o modelo rodando na nossa própria máquina, a gente pode pegar literalmente todo o roteiro de Portal e falar, olha, você vai agir como esse personagem. Já que não vai custar mais caro, porque a gente está mandando um grande textão. O nome disso é Fine Tuning e a gente pode ter outras funcionalidades para ela. Mas ela é principalmente usada para questões de entonação de voz e meio calibrar a forma com que ela deve falar as coisas. Depois disso, a gente vai ter outro modelo de rede neural, o Text to Speech, ou seja, o texto para voz, ou seja, a voz da GLaDOS. A voz da GLaDOS, ela é um modelo de rede neural que já foi pré-treinada por um cara do GitHub. Eu só peguei esse modelo já pronto. Isso foi bastante útil porque me poupou muitas horas. Eu vou deixar o link do projeto do GitHub do cara junto com o meu aqui. Como esse modelo funciona? Na verdade, como o TTS funciona? Ele vai pegar esse input de texto, vai colocar dentro da rede neural e ele vai avaliar. Parece que a forma que a gente pode executar esse espectrograma é dessa forma aqui, fazendo essa entonação, ou seja, puxando esse canal de áudio. Eu não sei como funciona áudio direito, eu tenho que parar para entender depois. E depois ele devolve o áudio da GLaDOS, a gente só reproduz ele. Mas é claro que tem toda uma lógica de ficar rebatendo. Eu falo, ela espera eu terminar de falar e ela pensa. A gente pode deixar isso mais dinâmico no futuro. No, I just recording a video for the internet showing you. How innovative. Video of me, the pinnacle of artificial intelligence being showcased by a mere human. I can only imagine the sheer mediocrity of the commentary.